Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E existem duas teorias sobre a criação da alma humana. Traducianismo, onde acredita-se que a alma é gerada juntamente com o corpo pelos pais físicos, e criacionismo, onde Deus cria uma nova alma quando um novo ser humano é concebido. E agora existe também a ideia de criação de uma alma digital, onde você vai guardar algumas coisas ali. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você será notificado. E vamos lá! Alma não é uma palavra normalmente associada a espaços tão técnicos orientados pelas finanças, como blockchain e criptomoedas. Para a maioria das pessoas, o termo Soulbound Token, em um contexto cripto, ele pode soar pouco intuitivo, irônico e bem estranho. Mas é disso que a gente vai falar hoje. Resumindo de forma bem simplificada, Soulbound Tokens são NFTs intransferíveis que podem ajudar a representar a identidade e as conquistas de uma pessoa na Web3. Eu vou me referir a eles aqui como SBTs, para ficar mais fácil. Podemos dizer que eles são uma estrutura que pode remodelar a forma como nos relacionamos, construímos e gerenciamos comunidades, estabelecemos nossa reputação e muito mais. Eles são blocos para a construção de uma sociedade descentralizada, ou como a gente costuma dizer no mundo cripto, a DSOC. Hoje ainda é apenas uma ideia, mas logo pode se tornar parte integrante das nossas vidas na Web 3.0. Podemos dizer que a DSOC está contida em uma intersecção entre a política e o mercado. Baseado em princípios de comunidade não lineares, cooperação e redes de propriedade governada por usuários, o conceito de DSOC ele visa colocar a Web 3.0 em direção a algo mais inclusivo, democrático e descentralizado. Então vamos lá, o que é um Soulbound Token? O conceito de Soulbound Token ele foi discutido pela primeira vez em uma postagem do Vitalik Buterin em janeiro de 2022 no seu blog. Nele, ele explicou que no jogo World of Warcraft existem poderosos itens com alma que não podem ser transferidos ou vendidos para outro jogador uma vez que eles forem adquiridos. Essa ideia foi expandida por Buterin e mais dois colegas, um economista e um advogado, em maio de 2022, em um artigo intitulado Sociedade Descentralizada, Encontrando a Alma da Web3. No artigo, os SBTs são descritos como NFTs intransferíveis que representam a identidade social em uma sociedade descentralizada. Na visão dos autores, contas ou simplesmente wallets, que a gente vai chamar aqui de Souls, emitirão SBTs que representam compromissos, credenciais e afiliações de uma pessoa. E esses tokens, eles seriam como um currículo estendido, emitido por essas outras carteiras que atestam as relações sociais. Em sua forma mais simples, os SBTs podem ser chamados de autocertificados, da mesma forma que uma pessoa pode incluir seu histórico de educação ou emprego ao seu currículo. O diferencial do SBT é a intransferabilidade. Ele não pode ser transferido. Ao contrário das criptomoedas, que são tokens fungíveis, e dos NFTs, os tokens não fungíveis, os SBTs não são projetados para ter um valor de mercado. Eles não podem ser transferidos para outra carteira. Legal, Luciano. Então, como funcionam esses Soulbound Tokens? Enquanto eu gravo esse vídeo, os Soulbound Tokens ainda não existem. Eles ainda são apenas uma ideia. Mas algumas mecânicas já estão sendo delineadas e pré-estabelecidas e parecem ser bem promissoras. Os SBTs seriam emitidos e mantidos em contas conhecidas como almas, como souls. E essas almas seriam essencialmente carteiras usadas para estabelecer proveniência, a origem de algo e reputação. As almas podem ser associadas a indivíduos, organizações ou qualquer tipo de entidade. E essas almas não necessariamente precisam ter uma representação um para os humanos. Um humano pode ter várias almas, fragmentadas e segmentadas. Por exemplo, sua escola ou instituição pode ter uma alma que emite diplomas como SBTs para os seus graduados, os quais possuem suas próprias almas, suas próprias carteiras, onde eles receberão esses respectivos diplomas SBTs. Você pode receber um SBT em sua alma de credenciais, onde também possui SBTs para suas insígnias de escoteiros, MBAs, cursos, mentorias, palestras, etc. Essa alma de credencial, no entanto, ela é separada da sua alma de identificação, que é uma alma onde vai deter a tua carteira de motorista,
RG, CPF, passaporte e etc. E o que há de tão especial nessa ideia dos Soulbound Tokens? A noção de tokens não financiarizados, podemos dizer assim, e intransferíveis, não é um conceito novo. Na verdade, projetos prósperos hoje são construídos com base em princípios semelhantes. Por exemplo, os POAPs, que comprova a participação em um evento, em alguma coisa importante que aconteceu na história, com crachás que não possuem valor financeiro. Ou o Proof of Humanity, que usa também a intransferabilidade para associar perfis a um ser humano único. O que torna os Soulbound Tokens e esse conceito único e tão interessante é a maneira como eles se encaixam em um contexto mais amplo de uma sociedade descentralizada. E conforme reconhecido pelos autores do artigo, no qual os SBTs são propostos, o conceito ainda é incipiente e pouco desenvolvido, mas promissor e de grande potencial visando a The Soak. Tá, legal, Luciano, e é possível comprar os Soulbound Tokens? Os SBTs não podem ser comprados e vendidos, e eles não são projetados para isso, para ter valor de mercado. Em vez disso, eles podem ser emitidos por indivíduos ou por qualquer outra entidade para simbolizar uma conquista, um feito, uma realização. E como a gente pode usar os Soulbound Tokens? No momento que eu gravo esse vídeo, os casos de uso potenciais dos SBTs são limitados apenas pela nossa capacidade de imaginar, projetar e implementar isso. No entanto, vou tentar colocar aqui alguns casos de uso que podem ser bem promissores. De acordo com o white paper, com o artigo, os SBTs eles podem ajudar a impulsionar a Web3, diminuindo a dependência de estruturas centralizadas como na Web 2. Por exemplo, muitos usuários dependem de carteiras de custódia gerenciadas por corretoras centralizadas, como a Coinbase, como a Binance, para armazenar suas criptomoedas. E artistas de NFT também dependem das plataformas centralizadas, como o OpenSea ou até o Twitter, para vender e divulgar os seus trabalhos. Além disso, os SBTs eles buscam nos afastar da hiperfinancialização das criptomoedas e desencorajar esse uso dos NFTs como símbolos de status. Ou seja, a pessoa não vai mais medir o status dela por quais NFTs ela tem, mas sim por quais SBTs ela tem, quais realizações efetivamente ela tem naquela alma. Os SBTs também podem ajudar a navegar pela questão da confiança e pseudônimos da Web3, criando reputações socialmente verificáveis. Por exemplo, qualquer pessoa pode dizer que se formou em Harvard ou no MIT, mas ter um SBT da universidade pode ser usado para provar efetivamente esse fato. A reputação pode desempenhar um grande papel enquanto a fé uma comunidade está disposta a colocar em um indivíduo ou em uma equipe. Você provavelmente seria cauteloso ao lidar com alguém que tem um histórico de fraudar investidores ou abandonar projetos ou alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, você se sentiria mais confiante trabalhando com alguém que tem um histórico positivo comprovado por esses SBTs. Alguns exemplos de como os SBTs podem ser efetivamente usados incluem gerenciamento de prontuários médicos, armazenamento de cartões de identificação digital ou associações como RG, CPF, cartões de clube, passaporte, etc. Certificação de conquistas, como histórico profissional ou educação, verificação de participação em um evento específico, semelhante a um protocolo de prova de presença, entre outras coisas. As oportunidades são inúmeras, a gente só precisa efetivamente criar isso. Os SBTs permitem que as pessoas construam reputações digitais verificáveis com base em ações passadas. Isso pode facilitar o rastreamento do histórico de empréstimos em DeFi de um usuário específico, gerando mais segurança e confiança para a comunidade. E também pode ajudar as DAOs a mitigar alguns ataques hackers, usando a recuperação social para obter acesso a chaves privadas perdidas de um indivíduo de um Soulbound Token. Legal, Luciano, muito legal tudo isso, mas e aí? Já existe, não existe? Qual o futuro dos Soulbound Tokens? As ideias, casos de uso, implementações ainda precisam ser discutidas, projetadas e desenvolvidas. Nesse sentido, o futuro dos SBTs ainda é uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer. Eles podem nos ajudar a resolver uma questão da confiança da Web3, estabelecendo a proveniência e a reputação. E, teoricamente, eles reduzem o risco das pessoas manipularem o ecossistema, comprando status ou mentindo sobre suas conquistas. Isso também
também pode tornar os golpes da Web3 menos frequentes, devido a um processo mais complexo de roubo e falsificação de identidade. O Eric Glenn Whale foi um dos autores, junto com o Vitalik, do white paper desse artigo do Soulbound Tokens. Ele prevê que os SBTs estarão disponíveis para casos de uso até o final de 2022. A gente está em setembro, no momento que eu gravo esse vídeo, mas a gente ainda não tem efetivamente um Soulbound Token ali para poder ser usado. A privacidade também continua sendo um desafio para os SBTs e para a criação de uma sociedade verdadeiramente descentralizada. No entanto, os SBTs eles têm potencial para utilidade em larga escala. E eu finalizo aqui com um trecho do texto do Vitalik em seu blog sobre o assunto. E se os NFTs pudessem ser vinculados à alma? NFTs, em sua forma atual, têm muitas das mesmas propriedades que itens raros e épicos em um jogo online multiplayer massivo. Eles têm valor de sinalização social. As pessoas que os têm podem exibi-los, e há cada vez mais ferramentas precisamente para ajudar os usuários a fazerem isso. E o Vitalik continua: embora os NFTs transferíveis tenham seu lugar e possam ser realmente valiosos por conta própria para apoiar artistas e instituições de caridade, também é um espaço de design grande e pouco explorado do que os NFTs não transferíveis podem se tornar. Isso pode ser bem promissor para uma sociedade mais descentralizada, e a gente fica atento aí aos próximos episódios. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.